Hello, everybody! Bem-vindos para mais um dia de pílulas de conhecimento da World Class English Online. Já antecipadamente eu peço desculpas pela minha voz, mas eu tive um problema de garganta, estou me recuperando, tá? Então é por isso que ela tá meio esquisita hoje. Mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo para vocês e manter a nossa rotina de pequenos detalhes da língua inglesa, né, que muitas vezes são curiosidades e muitas pessoas não atentam para isso ou muitas não sabem também, né? E hoje a gente vai falar não de vocabulário exatamente e nem de gramática propriamente. A gente vai falar hoje de uma questão envolvendo números em inglês. Por quê? Muitas pessoas pensam que só existe uma forma da gente usar os números em inglês, principalmente quando a gente fala de centenas e milhares. Por exemplo, quando eu falo 100, sempre que eu uso essa palavra dentro de um número, por exemplo, 350, essa palavra 100, ela me indica quantas centenas eu tenho naquele número, né? Então eu falo 300 porque são 300, né? E eu tenho a palavra 1000 para indicar o milhar. Então quando eu falo 2505, eu estou falando de 2000, 2500, 500, 5 e 5. Então 2505. Só que existem outras formas da gente falar de números em relação a centenas e a milhares, quando a gente não está usando esse número como vamos dizer assim, um número indicativo de quantidade, ou quando eu falo de preço, aí eu vou falar, né, por exemplo, 500 pessoas, eu falo 500 people, né, ou eu falo o preço, eu falo 1,800 dólares, e eu posso usar outras formas de falar também com 100, mas é um outro assunto. Enfim, o que acontece é nem sempre quando a gente usa os numerais, a gente vai usar essas palavras quando tivermos centenas e milhares. Eu vou misturar dois assuntos porque eles se relacionam agora. A gente pode usar esses numerais como números de identificação. Por exemplo, a página de um livro, a qual a gente está se referindo, o número de uma casa, o número de uma sala ou de um apartamento, né? São números que identificam alguma coisa, eles não estão relacionados à quantidade diretamente, né? Eles identificam um lugar. Então, nesses casos, por exemplo, o número de uma casa numa rua, um ano, né? Então, nesses casos, a gente não usa essas palavras 100 e 1000 para se referir às centenas e aos milhares, né? Vou dar alguns exemplos para vocês agora. Por exemplo, quando eu falo assim, abra um livro na página 348. Eu não vou usar o 100 para falar 348. Eu não vou fazer isso. Eu vou falar page 348. Então eu vou usar o primeiro numeral e os dois seguintes. Falo o primeiro e depois falo os dois próximos, né? Como se fossem separados. Ou canal, eu quero assistir ao canal 112 da televisão. Eu falo channel 112, tá? E uma curiosidade é que quando a gente tem um zero no meio, entre os dois números das pontas, né? Quando é um número de 3 dígitos, esse zero, a gente não usa a palavra zero, que zero é só relacionado à matemática, à ciência. Quando a gente fala, por exemplo, sala 105, né? Em português a gente fala assim. Em inglês, como a gente está identificando o número de uma sala, a gente não usa a palavra 100. Então não é cento. A gente fala one, ou, não é zero, então one ou five. Então, quando a gente diz que um numeral inclui o número zero, a gente pronuncia esse número zero como ou. E o mesmo vale para número de telefone. Então já fica a dica. Quando você quiser passar o seu número de telefone em inglês para alguém, se ele tem incluído o número zero, ou. É como a gente fala, como a letra O.
tá? Então, para números de 3 dígitos, a gente fala o primeiro dígito, que seria o dígito das centenas, isoladamente, e fala os dois próximos como aquela dezena normalmente. Então, 112 vira 112. 348 vai virar 348. A gente elimina a palavra 100. E os números de 4 dígitos, que são os milhares? Esses a gente vai falar como se fossem duas dezenas separadas. Por exemplo, eu quero falar que eu moro no número 2475 da minha rua. Então, 2475, eu tenho 24 e 75. Então, eu falo 2475. É o número da minha casa, né? Eu nasci no ano de 1981. Então, em que ano eu nasci? 1981. Eu separei também por dezenas, né? E quando tem o zero? O zero a gente só pronuncia ou se ele for o penúltimo dígito do número. Se ele estiver dentro da primeira dezena, vamos dizer assim, do primeiro par de números, a gente vai falar 10, 20, 30, 40, ou seja, 10, 20, 30, 40. Quando ele é o primeiro número da segunda metade, né, do numeral de 4 dígitos, do número de 4 dígitos, eu uso ou. Então, por exemplo, meu apartamento é o 2105. Eu vou falar 21 ou 5. Tá? Eu juntei o 2100 e virou o 21 virou 21 e ou 5 para complementar. Ok? Muito bem. Outra situação. Eu falei, o primeiro exemplo que eu dei foi abrir um livro na página 348. Lembram? Então, que a gente fala page 348. Muito bem. Quando eu quero falar que um livro tem 348 páginas, mas eu quero colocar esse numeral como uma característica do meu livro. Ou seja, eu quero falar um livro de 348 páginas e isso identifica, isso classifica o meu livro. Como é que eu faço? Eu vou criar um number adjective ou number expression, como a gente chama, um adjetivo que envolve um número. E aí eu vou usar o número em si, hífen e a palavra que ele se refere. Então, 348 páginas vai virar 348 page book. Ou seja, meu livro se caracteriza porque ele tem 348 páginas, como vocês podem ver aqui, que já vai aparecer escrito para vocês. E aí, reparem que quando eu faço isso, a palavra page, mesmo estando precedida de um número que em teoria colocaria ela no plural, ela aparece no singular. E por que isso? Porque desse jeito, quando a gente usa o numeral, o número que a gente está falando, hífen, e o substantivo ao qual aquele número se refere, ele se transforma num adjetivo. E adjetivos em inglês nunca têm plural. Então, vou dar outro exemplo. Por exemplo, se eu falar assim, uma bolsa de $50. Em inglês eu falo a $50 bag. Como? 50, hífen, dollar, no singular, bag. Tá? Se eu quiser falar uma casa de 3 andares, eu falo a 3-story house. Ou se eu quiser falar um apartamento de 4 quartos, eu falo a 4-room apartment. Reparem que sempre as palavras relacionadas ao número estão no singular, porque elas deixam de ser substantivos, que a gente consegue colocar no plural na maioria das vezes, e passam a ser um adjetivo se unindo ao número. Então, nesse caso, como são adjetivos, não podem estar no plural, independentemente do número que acompanha. Seja 1, 2, 3, 1000, adjetivo nunca vai estar no plural. Combinado? Então, essa é a dica de hoje. É uma dica sobre números, mas que pode ser muito útil na hora da gente se expressar ou de entender o que uma pessoa fala pra gente, certo? Se você gostou dessa dica, dá um like aqui embaixo,
Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e principalmente ativar o sininho do lado do botão de inscrever-se para você sempre receber a notificação quando um vídeo novo for ao ar, ok? E se você quiser acessar as nossas plataformas online, @worldclassonline, como eu sempre boto aqui embaixo, vocês vão ver, né? Por que a gente tira o English do nome? Para deixar claro que essas são as plataformas online. Então vocês encontram a gente com esse nome, World Class Online, no Instagram e Facebook too, ok? Então, obrigada pela atenção de vocês, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica. Bye!